Oi, tudo bem? Então, eu estava esses dias pesquisando como que seria a melhor forma de eu gravar para vocês, né, as aulas, e eu estudei algumas possibilidades e eu achei que dessa forma seria melhor. Então, como eu havia prometido, vou aqui resolver algumas questões para vocês, certo? Então, é isso, certo? Vamos lá. Primeira questão. Diz o seguinte: Qual é a temperatura em que indicações da escala Celsius e Fahrenheit assumem valores iguais? Então, vamos lá. Se é valores iguais, nós já sabemos que elas são iguais. A primeira coisa que a gente faz é montar as escalas, certo? Então, quais são as escalas que a gente vai precisar formar? Celsius, Fahrenheit, ok? Então, olha só, qual é a temperatura que elas são iguais? Se elas são valores iguais, eu posso substituir esse por outro número ou por uma outra letra. Mas primeiro vamos lá, fazer a escala. Então, a escala em Celsius, eu tenho que aqui é 0 e aqui é 100. E a escala em Fahrenheit, e aqui é 32 e aqui é 212. Eu vou trocar rapidinho a caneta só pra gente memorizar uma coisa. Lembra que aqui era quem? TC, temperatura em Celsius. E aqui, temperatura em Fahrenheit. Só que elas são iguais. Se elas são iguais, eu sei que temperatura em Celsius vai ser igual a temperatura em Fahrenheit. Posso substituir, então, por um outro número ou por uma outra variável. Eu vou usar x, então, elas são iguais. Então, a gente vai substituir essa temperatura aqui em Celsius por quem? Por x. E como ela é igual, então aqui também vai ser x. Muito bem. Vou voltar minha caneta azul, quer dizer, colocar minha caneta azul, e nós vamos começar os cálculos. Lembra da aula que eu falei que o ideal não era memorizar as fórmulas, né, e aprender como se faz. Veja só, nós temos lá que a temperatura em Celsius menos a temperatura mais baixa, que seria 0. Então, a gente tem aqui temperatura em Celsius menos 0. E a temperatura maior de ebulição em ponto de fusão. Então, 100 menos 0. Isso vai ser igual a quem? Mesmo processo aqui, menos o processo, certo? Então, temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. Lembra que a gente já fez essa fórmula, essa equação. Eu vou puxar aqui para cima para a gente terminar. Então, olha só. Temperatura em Celsius menos 0, 0. Temperaturas em Celsius menos 0, temperatura em Celsius. 100 menos 0, 100. Repete a temperatura em Fahrenheit menos 32. 212 menos 32, 180. Vou trocar aqui rapidinho minha caneta. Sempre eu gosto de dividir por 20 os dois lados, para simplificar. Então, a gente tem, voltando à caneta azul, nós temos que a temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Lembrando aqui, ó, que elas são iguais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituí-las. Então, eu tenho que x sobre 5 vai ser igual a x menos 32 sobre 9. Então, veja só. A física, propriamente dita, é até esse ponto. Interpretei e achei a equação. Agora, daqui eu vou resolver a parte matemática. Então, vou considerar isso aqui como sendo a equação 1. Então, vamos resolver, certo? Então, x sobre 5 menos x menos 32 sobre 9. Meio, 9x, igual, extremos, 5 vezes
x menos 32. Eu vou ter que 9x vai ser igual a 5x menos 5 vezes 32, 160. Ó, 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, 9x. Esse 5x passa para o outro lado, com sinal negativo, igual menos 160. 9 menos 5, 4x, igual a menos 60, ok? Vamos isolar o x, menos 160, dividido para 4. Eu tenho que x vai ser igual a menos 40. Então, essa é a temperatura em que temperatura em Celsius e temperatura em Fahrenheit. Perdão, deixa eu apagar aqui. Temperatura em Fahrenheit serão iguais. Então, assim que a gente termina a primeira questão. Qualquer dúvida, vocês podem comentar, certo? E a gente tem meu número e tal, um e-mail, e a gente vai vendo. Vamos para a próxima questão. Olha só. Qual é a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit supera em 100 unidades a correspondente indicada na escala Celsius? Então tá. Primeiro vamos começar pela escala Celsius. Primeiro, pode até ser perca de tempo para algumas pessoas e com o tempo também você consegue fazer esses cálculos sem as escalas. Mas eu vou supor que todo mundo está aprendendo e tal, então quem está mais adiantado, um pouco de paciência, porque não vale a pena a gente correr nos cálculos e perder alguns alunos, certo? Então eu vou explicar para vocês montando, como sempre, o primeiro passo, montando a tabela, montando as escalas. Então a gente tem duas escalas. Quem são as escalas? Novamente nós temos a escala Celsius e nós temos a escala de Fahrenheit. Vou voltar a vermelha porque é a que eu gosto para fazer minhas escalas. Então, primeiro vou montar aqui para vocês a escala de Celsius. Tá. Então, a escala Celsius é 0 e 100. Beleza, né? Aqui, temperatura em Celsius. Agora, vamos fazer a de Fahrenheit. Nós sabemos que é 32, 212, beleza? Só que, onde eu vou colocar o TF, que é a temperatura em Fahrenheit? Olha só. Qual a temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit supera em quanto? Em 100 unidades, certo? Deixa eu riscar aqui para não... Em 100 unidades. Eu acho que eu tenho um marcador, porque esse meu negócio é muito chique. Olha só, em 100 unidades. Então, voltando aqui, o que nós temos? Vou colocar uma caneta azul agora, para vocês prestarem atenção. Quem é a correspondente de 100 graus? 212. Então, ele quer saber qual é a temperatura em Celsius que corresponde a mais 100 unidades. Então, a gente tem 212, que é correspondente a quanto? 100 graus Celsius mais 100 unidades. Então, na verdade, a pergunta é: quanto vale 312 na escala Celsius? Essa é a pergunta. Compreenderam? Então, a pergunta, na verdade, é: calcule, ou se você seja, calcule a equivalência, o quanto vale 312 Fahrenheit em temperatura Celsius. Essa é a questão. Veja, alguns modelos você vai entender, colocar aqui em cima ou colocar aqui embaixo, não faz diferença. Não faz diferença. Mas por questão de, até mesmo de visualização, eu vou colocar em cima, porque na minha cabeça 312 é maior que 212. Então, eu vou colocar bem aqui. Quanto é TF? 312. Agora, vamos montar a equação? Qual é a regra? A temperatura menos a menor. Temperatura em Celsius menos 0 sobre a maior,
o ponto de ebulição, perdão, ponto de ebulição, menos o ponto de fusão. Agora, como que a gente vai fazer aqui em Fahrenheit? Qual é a temperatura TF que eu quero descobrir? Não é 312? Essa aqui é a minha TF. Então, é TF menos o ponto de fusão. Então, é 312 menos 32. Sobre o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Então, 212 menos 32. Certo? Lembrando, mais uma vez, para quem está se confundindo, isso aqui é o nosso TF. Então, eu quero saber quanto vale isso em Celsius. Certo? Vamos continuar o cálculo aqui. Então, veja só. Temperatura, aqui nós vamos ter temperatura em Celsius menos 0, temperatura em Celsius. 100 menos 0, 100. 312 menos 32, 280, certo? Sobre 212 menos 32, 180. Sempre como eu já falei para vocês, e é uma coisa que eu não abro mão, eu sempre vou dividir isso aqui por 20. Muito bem. Sendo isso, como que vai ficar? Vamos trazer aqui para cima? Nós vamos ter que temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a 280 sobre 100, perdão, sobre 9, que eu já estou dividindo aqui por 20, então vai dar 9. Meio pelos extremos. Só que veja só, eu não quero isolar o TC, então o que eu vou fazer? Vou pegar esse 5 e vou jogar para cá. Então, temperatura em Celsius vai ser igual a 5 vezes 280 sobre quem? Sobre 9. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vai 2. 5 vezes 2, quanto que é? 10 mais 14. Isso, 14, parece 14 dividido para quanto? Para 9. Se você for bom de matemática, você pode conseguir fazer isso e vai verificar que é igual a 150, aproximadamente 150 graus. Certo? Então, é assim que a gente chega na resposta. Ficou feio. Tá. Então, é assim que a gente chega na resposta. Ficou do mesmo jeito, né? Ficou feio do mesmo jeito. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Essas aqui é bem tranquila. O princípio é o mesmo. Então, letra A. Isso aqui é até para treinar mesmo, para vocês ficarem melhores. Vermelho. Vamos montar nossas escalas. Então, nossas escalas aqui é Celsius, 0 e 100. Ó, vamos ler. Letra A, tá bom? Um corpo sofre aquecimento de quanto? 40. Se esse aquecimento fosse acompanhado pela escala Fahrenheit, qual seria a variação? Nesse caso, a gente não sabe quando começou, né? Então, é importante que todas as vezes que ele não diz onde começou a temperatura, onde começou essa variação, a gente considere que começou no ponto de fusão, igual a 0. Então, eu vou ter aqui quem? 40 graus. Esse aqui é a minha temperatura em Celsius. Agora, aqui em Fahrenheit, eu vou ter meu ponto de fusão, 32, meu ponto de ebulição, 212. E eu quero saber quanto que vale 40 graus Celsius em Fahrenheit. Percebam que o mecanismo é o mesmo. Vamos lá, mudar a canetinha e vamos fazer. De novo, temperatura menos o ponto de fusão. Quem é a temperatura? TC. Só que aqui nós já sabemos que TC vale quanto? 40 menos 0 sobre 100, que é a temperatura de ebulição, menos 0, que é o ponto de fusão. Isso aqui vai ser igual a quem? Temperatura
em Fahrenheit, que é o que eu quero descobrir, menos 32, que é o ponto de fusão, menos o ponto de ebulição, que é 212, menos 32. Com o tempo, vocês vão ver que os cálculos eles se repetem muito, mas aí vocês têm que fazer com calma para aprender, e depois na prova vocês já vão estar mais rapidinhos para fazer. Então, 40, aqui, 40 menos 0, 40. 100 menos 0, 100. Certo? TF menos 32 sobre 180. Como eu sempre falo para vocês, né? Eu prefiro, tem outras maneiras, se você fizer, vai dar o mesmo cálculo. Eu prefiro fazer dessa forma aqui. Então, 20, beleza? Então, como que fica aqui o cálculo? Vamos fazer aqui embaixo. Então, fica 40, vamos lá, fica 40 sobre 5, ok? Igual TF menos 32 sobre 9. Perceba que a gente vai diminuindo o cálculo cada vez mais. Daria para resolver aqui, ó. 40 para 5, quanto que é 40 para 5? Aí, então 40 dividido para 5 dá 8. Melhor fazer meio pelos extremos, vocês estão mais acostumados. Então, 5 vezes TF menos 32 vezes 9 vezes 40. Então, 5 TF menos 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16, que dá 160. Vamos lá. Como que vocês... 9 vezes 4 dá quanto? 36. 18, 18, 36 e o 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 4, 36. Certo? Então, olha só. Eu vou ter... Vejam. Ele não tá negativo, ele vai passar pro outro lado positivo. Então, quanto que vai dar aqui? 0, 12, vai 1, 520. Certo? 0 com 0, 0. 12 vai 1, 4, 5. Então, a gente vai ter, esqueci aqui, ó. A gente pega o 5, divide aqui, ó. Vamos passar pra cá. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser quanto? 500, desculpa, gente, deu um sono agora. Vamos lá, então. Tentem dividir 520. Vou fazer aqui rapidinho na calculadora pra gente não demorar muito. $520. Então, vamos lá, né? 520 dividido para 5. 20 dividido para 5 são 4. Aí, 500 dividido. Então, vamos lá. 5 dividido para 5, 1. 20, né? Não dá, 2. E a gente considera 20. 20 para 4, dá 4. Então, essa é a temperatura. Então, a temperatura em Celsius é 40, corresponde a 104 em Fahrenheit. Ok? Agora, a gente vai fazer o mesmo processo, só aqui em Kelvin, tá? Então, fica com vocês essa questão aí. É o mesmo procedimento, só aqui em Kelvin. Então, vamos lá fazer a escala. Aqui a gente vai ter a escala Celsius, a escala da temperatura A, ok? Então, veja só, quais são os pontos em comum que a gente tem? A gente tem que quando for 0 na temperatura A,
em Celsius vai ser 40. E nós temos que quando for 90 na escala Celsius, a gente vai ter 100 na outra escala. Então, o que a gente quer saber, na verdade? A gente quer saber quanto vale o 100 graus Celsius aqui. Quando a gente vai montar isso, nós sabemos que é o valor que eu estou pesquisando menos a ebulição. E o fator da certo? Aí nós temos agora a temperatura que eu estou pesquisando menos 40 sobre 90 sobre 5. Que esses são os parâmetros de limite que ele dá pra gente. Aqui, temperatura A, porque temperatura menos 0 é 0, 100 igual 100 menos 40, 60, 90 menos 40, nós vamos ter que isso é igual a 50. Mais uma vez, eu vou dividir por 20. Eu gosto de que cancela os zeros tudo muito mais rápido. Então, a gente vai ter aqui que a temperatura A vai ser igual a 5. Cancela aqui. 10 sobre 2, 5. 60. Cancela aqui. Então, nós vamos ter aqui TA menos 0. TA sobre 100. Aqui nós vamos ter 60 sobre 50. Certo? Porque 90 menos 40, 50. Ok? Então, se a gente dividir por 50, aqui embaixo, divide todo mundo aqui por 50, nós vamos ter que TA vai ser igual a 100, dividido para 52, 60 sobre 1. Então, eu vou chegar que a minha temperatura A vai ser igual a 60 vezes 2. E a temperatura vai ser igual a 120. Se vocês observarem, a gente vai ter padrões, né? Olha só. Daqui de 40 para cá, nós temos 50 pontos, certo? Daqui para cá, nós temos 100. De 0 até 100, 100 unidades. Daqui para cá, de 90 até 100, nós temos 10 unidades. Então, qual é o dobro? 20. Essa é uma outra forma de fazer, mas só quando vocês forem mais grandinhos e mais safos nessas tarefas. Então, nós temos que a temperatura é igual a 120. Então, façam lá de Kelvin, ver se tem alguma dúvida, mas o princípio é o mesmo. Foi um prazer. Vou colocar mais uma outra lista sobre